A marca do trauma, segredos desvendados. O problema da lembrança traumática. É estranho que todas as lembranças tenham essas duas propriedades. São sempre muito silenciosas, e isso é o mais impressionante. E mesmo que as coisas não tenham se passado desse jeito na realidade, ainda assim elas têm essa propriedade. São aparições mudas que me falam por meio de olhares e gestos, sem palavras e silenciosas. E é precisamente esse silêncio que me perturba. Eric Maria Remarque. Nada de novo no front-end. O primeiro semestre de 2002, pediram-me para examinar um jovem que alegava ter sido molestado sexualmente, quando pré-adolescente, por Paul Shanley, um padre católico da paróquia de Newton, Massachusetts. Agora com 25 anos, o rapaz parecia ter esquecido o episódio até ouvir dizer que o padre estava sendo investigado por abusar de outros meninos. O problema que eu enfrentava era o seguinte: mesmo que ele tivesse, aparentemente, reprimido o abuso por mais de uma década, seriam suas lembranças dignas de crédito? E estaria eu disposto a afirmar isso diante de um juiz? Com base em minhas anotações da época, compartilho a seguir o que esse homem, a quem chamarei de Julian, me contou. Seu nome real foi divulgado pela imprensa, porém usa um pseudônimo na esperança de que, com o tempo, ele tenha readquirido um pouco de privacidade e paz. As experiências pelas quais Julian passou ilustram as complexidades da memória traumática. As controvérsias em torno do processo contra o padre Shanley também são típicas das paixões que têm agitado essa questão desde as últimas décadas do século XIX, quando os psiquiatras descreveram a natureza inusitada das memórias traumáticas. Um dilúvio de sensações e imagens. Em 11 de fevereiro de 2001, Julian servia como policial militar numa base da Força Aérea. Conversava todo dia com a namorada Rachel, que uma vez se referiu a uma reportagem que lera no Boston Globe. Um tal padre Shanley, suspeito de molestar crianças, estava sendo investigado. Ele não lhe falara de um padre Shanley, pároco de sua igreja em Newton? Ele algum dia fez alguma coisa a você? Ela perguntou. De início, Julian se lembrou do padre Shanley como um homem amável, que lhe dera muito apoio depois do divórcio de seus pais. Entretanto, conforme a conversa prosseguia, começou a entrar em pânico. De repente, viu a silhueta de Shanley no vão de uma porta, com os braços estendidos em 45 graus, tanto Julian que urinava. Dominado pela emoção, disse a Rachel: "Preciso desligar." Chamou seu superior, que chegou acompanhado do primeiro sargento. Depois de conversar com os dois homens, eles o levaram ao capelão da base. Julian lembra-se de lhe ter dito: "Sabe o que está acontecendo em Boston? Aconteceu comigo também." No instante em que se ouviu pronunciando essas palavras, teve certeza de que Shanley o molestara, ainda que não se lembrasse dos detalhes. Sua reação emocional o constrangia muitíssimo. Sempre fora um garoto forte que guardava tudo. Naquela noite, sentou-se na beirada da cama, curvado, temendo estar perdendo o juízo e apavorado com a possibilidade de vir a ser preso. Durante a semana seguinte, sua mente se inundou de imagens. Ele temia um colapso total. Pensava em enfiar uma faca na perna só para pôr fim àquele pesadelo. Em seguida, os ataques de pânico começaram a ser acompanhados de convulsões, a que ele se referia como acessos epilépticos. Arranhava o corpo até sangrar. Sentia-se o tempo todo afogueado, suado e agitado. Entre os ataques de pânico, Julian se sentia um zumbi. Observava-se à distância como se o que estava vivenciando estivesse acontecendo a outra pessoa. Quando Julian entrou em meu consultório, quase um ano depois, vi um rapaz bem apessoado e musculoso que parecia deprimido e derrotado. Logo me disse que se sentia péssimo por ter deixado a Força Aérea. Seu sonho fora fazer carreira e sempre tivera excelentes avaliações. Gostava dos desafios e do trabalho em equipe, e tinha saudade da vida militar. Julian nasceu num bairro residencial de classe média de Boston. Era o segundo de 5 filhos.
pai deixara a família quando o menino estava mais ou menos com 6 anos, por não suportar viver com a mulher, emocionalmente instável. Julian e o pai se dão muito bem, mas às vezes ele o censura por ter trabalhado demais para manter a família e por abandoná-lo aos cuidados da mãe perturbada. Nem os pais, nem qualquer um dos irmãos precisaram alguma vez de ajuda psiquiátrica ou se envolveram com drogas. No ensino médio, Julian foi um atleta admirado. Embora tivesse muitos amigos, sentia-se mal consigo mesmo e acobertava com bebida e festas o fato de não ser um bom aluno. Sentia vergonha de se aproveitar de sua popularidade e de sua aparência para levar muitas garotas para a cama. Contou sentir vontade de procurar várias delas a fim de pedir desculpas por tê-las tratado mal. Lembrava-se de sempre ter odiado o próprio corpo. No colégio, tomava esteroides para desenvolver a musculatura e fumava maconha quase todo dia. Não fez faculdade e, depois de se formar no ensino médio, ficou quase um ano praticamente sem ter onde morar porque não aguentava mais a mãe. Alistou-se na Força Aérea como uma tentativa de botar a vida nos trilhos. Conheceu o padre Shanley aos 6 anos, na aula de catecismo na igreja da paróquia. O padre sempre o tirava da aula para se confessar. Raramente usava batina, e Julian se lembrava da calça azul escura de brim que ele usava. Iam para uma sala espaçosa com 2 cadeiras forradas de vermelho, uma de frente para a outra, e um genuflexório com uma almofada de veludo vermelho. Jogavam baralho, um jogo que se transformava em strip poker. Julian se lembrava de ficar em pé diante de um espelho naquela sala. Shanley o fazia curvar-se. Lembrou que o padre metia o dedo em seu ânus. Não acredita que o padre algum dia o tenha penetrado com o pênis, mas imagina que ele lhe tenha introduzido o dedo várias vezes. Afora isso, suas lembranças eram muito incoerentes e fragmentárias. Julian tinha flashes do rosto de Shanley e de incidentes isolados. O padre de pé na porta do banheiro, pondo-se de joelhos e remexendo aquilo de um lado para outro com a língua. Julian não sabia dizer qual era a sua idade quando do ocorrido. Lembrava-se do padre lhe ensinando a fazer sexo oral, mas não se recorda de realmente ter feito isso. Lembrava-se de distribuir panfletos na igreja e depois do padre Shanley sentado a seu lado num banco, acariciando-o e mantendo sua mão contra o corpo dele. Lembrava-se, já um pouco maior, que o padre passava perto dele e acariciava seu pênis. Julian não gostava daquilo, mas não sabia o que fazer. Afinal, disse: o padre Shanley era o que havia de mais próximo de Deus no bairro onde eu morava. Além dessas lembranças fragmentárias, vestígios do abuso sexual que Julian sofrera estavam sendo claramente ativados e reproduzidos. Às vezes, quando fazia sexo com a namorada, a imagem do padre surgia em sua cabeça, e em suas palavras ele perdia a vontade. Uma semana antes de eu entrevistá-lo, sua namorada enfiara um dedo em sua boca e dissera brincando: "Você chupa bem." Julian deu um salto e lhe gritou: "Se você algum dia disser isso de novo, eu te mato, porra." Depois, assustados, os dois caíram no choro. A essa cena seguiu-se um dos seus ataques epilépticos. Ele se punha em posição fetal em convulsões, gemendo como um bebê. Ao me contar o incidente, parecia muito pequeno e aterrorizado. Alternava-se entre a compaixão que sentia pelo velho no qual o padre Shanley se transformara e sua vontade de levá-lo para uma sala em algum lugar e matá-lo. Além disso, não parava de falar da vergonha que sentia, da dificuldade em admitir que não era capaz de se proteger. Ninguém se mete comigo, e agora eu tenho de lhe contar essas coisas. Sua autoimagem era a de um Julian corpulento e forte. O que pensar de uma história como a dele? Anos de aparente esquecimento, seguidos por imagens fragmentadas e perturbadoras, sintomas físicos intensos e súbitas revivescências. Como terapeuta, meu objetivo maior não é determinar exatamente o que aconteceu a pessoas com um passado de trauma, mas ajudá-las a tolerar seus sentimentos,
emoções e reações, sem ser o tempo todo sequestradas por elas. Quando o tema da culpa vem à tona, em geral, a questão central a ser solucionada é a autorresponsabilização. Aceitar que o trauma não se deu por culpa da vítima, que não foi causado por algum defeito dela, e que ninguém jamais mereceria aquilo que lhe aconteceu. No entanto, no caso de um processo judicial, a determinação de culpabilidade é fundamental, e com ela a admissibilidade de evidências comprobatórias. Antes disso, eu havia examinado 12 pessoas que, quando crianças, haviam sido vítimas de abusos sádicos no orfanato católico de Burlington, Vermont. Elas denunciaram tais crimes junto com muitos outros queixosos, mais de 4 décadas depois, e embora nenhuma tivesse mantido contato com as outras até a primeira queixa chegar à justiça, suas lembranças eram espantosamente semelhantes. Todas citavam os mesmos nomes e os abusos específicos que cada freira ou padre cometera, nos mesmos cômodos, com os mesmos móveis e como parte das mesmas rotinas diárias. A maioria dos queixosos mais tarde aceitou um acordo extrajudicial proposto pela Diocese de Vermont. Antes de uma causa ir a julgamento, o juiz faz a chamada audiência d'Aubert, a fim de definir as normas para a apresentação de pareceres de peritos aos jurados. Num processo de 1996, eu havia conseguido convencer o juiz de uma vara federal em Boston de que era comum pessoas traumatizadas perderem todas as lembranças do episódio, só recuperando o acesso a elas, em fragmentos, muito tempo depois. As mesmas normas seriam aplicáveis na ação de Julian, meu parecer, que submeti ao advogado dele, continua confidencial, mas estava baseado em décadas de experiência clínica e em pesquisas sobre a memória traumática, incluindo o trabalho de alguns dos grandes pioneiros da psiquiatria moderna. Lembrança normal versus lembrança traumática. Todos sabemos o quanto a memória é fugidia. Nossas histórias se alteram e são constantemente revistas e atualizadas. Todas as vezes que meus irmãos, minhas irmãs e eu conversamos sobre fatos de nossa infância, ficamos com a impressão de que somos de famílias diferentes, pois muitas lembranças não batem. Essas memórias autobiográficas não constituem reflexos exatos da realidade. São antes histórias que contamos para transmitir opiniões pessoais sobre nossa experiência. O estudo Grant de Desenvolvimento Adulto, que pesquisou de maneira sistemática a saúde psicológica e física de mais de 200 estudantes de Harvard, desde 10.939 a 1944, quando estavam no segundo ano da universidade até o presente, ilustra a inacreditável capacidade que a mente humana tem de reescrever a memória. É claro que os idealizadores do estudo não tinham como prever que a maioria dos participantes haveria de combater na Segunda Guerra Mundial, mas podemos agora rastrear a evolução de suas memórias de combate. Os homens foram entrevistados em detalhes sobre suas experiências de guerra em 1945 a 1946 e de novo em 1989 a 1990. 4 décadas e meia depois, a maioria deles deu versões bem diferentes das narrativas feitas em suas entrevistas logo após a guerra. Com a passagem do tempo, os fatos haviam se descorado, perdendo as notas de horror. Já aqueles que voltaram traumatizados e depois apresentaram transtorno de estresse pós-traumático não alteraram seus relatos. Suas lembranças estavam preservadas e praticamente intactas 45 anos depois do fim da guerra. O fato de recordar ou não de determinado evento e a precisão dessa lembrança depende, em larga medida, do quanto ele foi significativo e do grau de emoção que suscitou na época. O fator fundamental é o nosso nível de alerta. Todo mundo tem recordações de pessoas, músicas, cheiros e lugares que guarda por muito tempo. Quase todo mundo lembra com exatidão de onde estava e o que fazia na terça-feira, 11 de setembro de 2001, mas pouquíssimas pessoas recordarão algo em especial associado a 10 de setembro. A maioria dos acontecimentos cotidianos logo cai no esquecimento. Em dias comuns,
Não temos muito o que contar ao chegar em casa à noite. A mente trabalha de acordo com esquemas ou mapas, e incidentes que não se encaixam na norma estabelecida têm maior probabilidade de prender nossa atenção. Se recebemos um aumento de salário, ou se um amigo nos dá uma notícia surpreendente, somos capazes de reter os detalhes, pelo menos por algum tempo. Lembramos melhor de insultos e mágoas. A adrenalina que secretamos para nos defender de ameaças potenciais nos ajuda a memorizar esses incidentes. Mesmo que o conteúdo de uma injúria se desvaneça, a antipatia pela pessoa que a proferiu, em geral, persiste. Quando acontece algo assustador, como ver uma criança ou um amigo se ferir num acidente, guardamos por muito tempo uma lembrança intensa e, em grande parte, correta do acontecido. James McGaugh e colaboradores mostraram que, quanto mais adrenalina uma pessoa secreta, mais exata será a sua lembrança. No entanto, isso só é verdadeiro até certo ponto. Confrontado com horror, sobretudo com o horror do choque inescapável, esse sistema se sobrecarrega e entra em pane. Evidentemente, não podemos monitorar o que acontece durante uma experiência traumática, mas é possível reativar o trauma em laboratório, como se fez para produzir as tomografias cerebrais, mencionadas nos capítulos 3 e 4. Quando se reativam vestígios da memória dos sons, imagens e sensações originais, o lobo frontal se fecha, incluindo a região que traduz sensações em palavras, a região que cria nosso senso de localização no tempo, e o tálamo, que integra as sensações recebidas como dados brutos. Nesse ponto, o cérebro emocional, que não é controlado de maneira consciente e não se comunica com palavras, assume o comando. O cérebro emocional, a área límbica e o tronco encefálico expressa sua ativação alterada através de mudanças no estado de alerta emocional, na fisiologia e na ação muscular. Em condições normais, esses dois sistemas de memória, o racional e o emocional, colaboram para produzir uma resposta integrada. Contudo, um intenso estado de alerta não só altera o equilíbrio entre eles, mas também desconecta outras áreas cerebrais necessárias para a integração e o armazenamento corretos da informação recebida, como o hipocampo e o tálamo. Por isso, as marcas das experiências traumáticas não se organizam como narrativas lógicas e coerentes, mas como vestígios sensoriais e emocionais fragmentários, imagens, sons e sensações físicas. Julian via um homem com braços estendidos, um banco de igreja, uma escadaria, um jogo de strip poker. Era acometido por uma sensação no pênis, um sentimento apavorante de medo. Mas havia pouca ou nenhuma história. A revelação dos segredos do trauma. No fim do século XIX, quando a medicina deu início ao estudo sistemático dos problemas mentais, a natureza da lembrança traumática era um dos principais tópicos em discussão. Na França e na Inglaterra, publicou-se um número prodigioso de artigos sobre uma síndrome conhecida como espinha de estrada de ferro, consequência psicológica de acidentes ferroviários que inclui perda de memória. Contudo, os maiores avanços vieram com o estudo da histeria, transtorno mental caracterizado por explosões emocionais, suscetibilidade à sugestão, contrações e paralisias musculares que não podiam ser explicadas por simples questões anatômicas. Visto no passado como um problema de mulheres instáveis ou que se fingiam de doentes, a palavra histeria vem do grego hister, útero. A histeria tornou-se uma janela para os mistérios da mente e do corpo. Pioneiros da neurologia e da psiquiatria, Jean-Martin Charcot, Pierre Janet e Sigmund Freud contribuíram para a descoberta de que na origem da histeria está o trauma, em especial o trauma do abuso sexual na infância. Esses primeiros pesquisadores referiam-se às lembranças traumáticas como segredos patogênicos ou parasitas mentais, porque por mais que as pacientes desejassem esquecer o que acontecera, suas lembranças insistiam em aflorar na consciência, aprisionando-as num presente sempre renovado de horror existencial.
O interesse pela histeria era particularmente forte na França e, como acontece com frequência, suas origens estavam na política da época. Jean-Martin Charcot, considerado o pai da neurologia, cujos alunos, como Gilles de la Tourette, têm seus nomes ligados a numerosas doenças neurológicas, também participava ativamente da vida política. A abdicação de Napoleão III, em 1870, seguiu-se a luta entre monarquistas, a velha ordem apoiada pelo clero, e defensores da incipiente República Francesa que lutava pela ciência e pela democracia secular. Charcot acreditava que as mulheres seriam um fator crítico na luta, e sua pesquisa sobre a histeria proporcionava uma explicação científica para fenômenos como estados de possessão demoníaca, bruxaria, exorcismo e êxtase religioso. Charcot fez estudos meticulosos sobre as correlações fisiológica e neurológica da histeria, tanto em homens como em mulheres, e todas elas enfatizavam a lembrança corporalizada e uma ausência de linguagem. Em 1889, ele publicou o caso de um paciente chamado Lelog, que apresentara paralisia nas pernas depois de se envolver num acidente de trânsito com uma carroça puxada por um cavalo. Embora Lelog tivesse caído ao chão e perdido a consciência, suas pernas aparentemente não haviam sofrido nada. Também não havia sinais neurológicos que apontassem uma causa física para sua paralisia. Charcot veio a saber que, pouco antes de desfalecer, Lelog vira as rodas da carroça se aproximando e julgou que seria atropelado. Observou que o paciente não preserva recordação alguma. Perguntas feitas a ele sobre esse ponto não levam a qualquer resultado. Ele não sabe nada ou quase nada. Como muitos outros pacientes do Hôpital de la Salpêtrière, Lelog expressava sua experiência fisicamente. Em vez de se lembrar do acidente, suas pernas se paralisaram. Para mim, entretanto, o verdadeiro herói dessa história é Pierre Janet, que ajudou Charcot a criar, na Salpêtrière, um laboratório de pesquisa dedicado ao estudo da histeria. Em 1889, mesmo ano da inauguração da Torre Eiffel, Janet publicou o primeiro livro científico sobre o estresse traumático, L'automatisme psychologique. Propunha que na origem do que hoje chamamos transtorno de estresse pós-traumático estava a experiência de emoções veementes ou um intenso estímulo emocional. Esse tratado explicava que, depois de sofrer um trauma, a pessoa costumava repetir de maneira automática certas ações, emoções e sensações relacionadas a ele. E ao contrário de Charcot, cujo interesse era basicamente medir e documentar os sintomas físicos dos pacientes, Jenny dedicava horas e horas a conversas com os doentes, tentando descobrir o que ocorria na mente deles. Também em contraste com Charcot, cuja pesquisa se concentrava na compreensão do fenômeno da histeria, Janet era antes de tudo um clínico interessado em curar seus pacientes. Por isso estudei com afinco seus casos, e por isso ele se tornou um de meus mais importantes mestres. Amnésia, dissociação e reencenação. Janet foi o primeiro a apontar a diferença entre a lembrança narrativa, aquilo que as pessoas contam sobre o trauma, e a própria lembrança traumática. Um de seus casos clínicos dizia respeito a Irene, uma jovem internada depois da morte da mãe tuberculosa. Irene cuidara da mãe por muitos meses enquanto continuava a trabalhar fora para pagar seus cuidados médicos e sustentar o pai alcoólatra. Quando a mãe, enfim, morreu, Irene, exausta pelo estresse e pela privação de sono, passou horas buscando fazer o cadáver reviver, chamando pela mãe e tentando forçá-la a tomar remédios. Houve um momento em que o corpo sem vida dela caiu da cama. O pai de Irene, bêbado, perdeu a consciência. Mesmo depois que uma tia chegou e começou a preparar o corpo para ser sepultado, Irene persistiu em negar a morte da mãe. Convencida a assistir ao enterro, riu durante todo o serviço fúnebre. Semanas depois foi levada a Salpêtrière, quando então Janet assumiu o caso. Além da amnésia sobre o falecimento da mãe,
Irene apresentava outro sintoma, várias vezes por semana. Olhava como que em transe para uma cama vazia, ignorava tudo o que acontecia à sua volta e cuidava de uma pessoa imaginária. Mais do que recordar, reproduzia de maneira meticulosa os detalhes da morte da mãe. A memória das vítimas de trauma é, ao mesmo tempo, quase nula e excessiva. Por um lado, Irene não tinha nenhuma lembrança consciente da morte da mãe, não conseguia contar o que tinha acontecido. Por outro, era compelida a encenar, em termos físicos, os pormenores do fato. O termo de Jenny automatismo transmite bem a natureza involuntária inconsciente de seus atos. Ele tratou Irene durante vários meses, sobretudo com hipnose. No fim, voltou a lhe perguntar sobre a morte da mãe. Ela começou a chorar e disse: "Não me lembre essas coisas horríveis. Minha mãe estava morta e meu pai completamente embriagado, como sempre. Tive de cuidar do corpo dela durante a noite toda. Fiz uma porção de bobagens para fazê-la reviver. De manhã, perdi o juízo." Irene não só foi capaz de contar a história, como havia recuperado as emoções. Eu me sentia muito triste e abandonada. Ela declarou que sua memória estava completa, pois agora se fazia acompanhar das sensações apropriadas. Janet apontou diferenças importantes entre a memória comum e a traumática. As lembranças traumáticas são desencadeadas por disparadores específicos. No caso de Julian, o disparador foram os comentários sedutores da namorada. No de Irene, uma cama. Quando um elemento da experiência traumática é ativado, em geral, outros o seguem. A lembrança traumática não é condensada. Irene precisou de 3 a 4 horas para reencenar sua história, mas quando afinal pôde contar o que sucedera, narrou tudo em menos de 1 minuto. A encenação traumática não tem nenhuma função. Por outro lado, a lembrança comum é adaptativa. Nossas histórias são flexíveis e podem ser alteradas de acordo com as circunstâncias. No caso de Irene, para conseguir apoio e reconforto de seu médico. No de Julian, para contar com minha ajuda em sua busca de justiça e vingança. Contudo, a lembrança traumática nada tem de social. A fúria de Julian ao ouvir o comentário da namorada não atendia a nenhuma finalidade útil. As reencenações estão congeladas no tempo, imutáveis, e são sempre experiências solitárias, humilhantes e alienadoras. Janet criou o termo dissociação para designar a cisão e o isolamento das marcas de memória que via em seus pacientes. Também anteviu o alto custo de manter essas lembranças traumáticas em xeque. Escreveu mais tarde que, quando os pacientes dissociam sua experiência traumática, ficam presos a um obstáculo intransponível. Incapazes de integrar suas lembranças traumáticas, parecem perder a capacidade de assimilar também novas experiências. É como se sua personalidade parasse para sempre num certo ponto e não pudesse se ampliar com a adição ou a assimilação de novos elementos. Além disso, Janet previu que se eles não se tornassem conscientes dos elementos cindidos e os integrassem numa história ocorrida no passado, mas agora terminada, experimentariam um lento declínio em sua atuação pessoal e profissional. Esse fenômeno tem sido bem documentado pela pesquisa moderna. Janet descobriu que, embora seja normal que as lembranças de uma pessoa mudem e se distorçam, as vítimas de transtorno de estresse pós-traumático não conseguem parar de pensar no episódio real, a fonte daquelas recordações. A dissociação impede que o trauma se integre aos depósitos da memória autobiográfica, conglomerados e em constante mutação, o que, em essência, cria um duplo sistema de memória. A memória normal integra os elementos de cada experiência no fluxo contínuo da experiência pessoal, mediante um processo complexo de associação. É como uma rede densa, mas flexível, em que cada elemento influencia de modo sutil muitos outros. No caso de Julian, porém, sensações, pensamentos e emoções do trauma estavam armazenados separadamente, como fragmentos congelados quase incompreensíveis.
Se o problema do transtorno de estresse pós-traumático é dissociação, a meta do tratamento há de ser associação, integrar os elementos cindidos do trauma na narrativa contínua da vida, para que o cérebro entenda que isso foi no passado e estamos no presente. As origens da cura pela palavra. A psicanálise nasceu nos pavilhões da Salpêtrière. Em 1885, Freud se mudou para Paris a fim de trabalhar com Charcot e depois acabou dando a seu primogênito o nome de Jean Martin, em homenagem ao mestre. Em 1893, Freud e Joseph Breuer, seu mentor vienense, citaram tanto Charcot quanto Janet num trabalho brilhante sobre a causa da histeria. É sobretudo de reminiscências que sofrem os histéricos, proclamam, observando em seguida que essas lembranças não estão sujeitas ao processo de desgaste das lembranças normais, mas persistem por longo tempo e com espantoso frescor. Tampouco os traumatizados podem controlar quando essas recordações vão emergir. Todos os grifos nas passagens citadas são de Breuer e Freud. Cumpre mencionar outro fato digno de nota, a saber, que essas lembranças, ao contrário de outras lembranças da vida pregressa, não estão à disposição dos pacientes. Pelo contrário, essas experiências se acham de todo ausentes da memória dos pacientes quando estão num estado psíquico normal, ou só se fazem presentes de forma altamente sumária. Breuer e Freud acreditavam que as lembranças traumáticas desapareciam da consciência usual, porque as circunstâncias impossibilitavam uma reação, ou porque tinham início durante emoções fortemente paralisantes como o medo. Em 1896, Freud fez uma declaração ousada. A causa por excelência da histeria é sempre a sedução da criança por um adulto. Depois disso, diante de sinais de uma epidemia de abuso nas melhores famílias de Viena, uma epidemia que, como ele observou, envolveria o próprio pai, Freud logo começou a recuar. A psicanálise passou a dar ênfase a desejos e fantasias inconscientes, embora Freud não deixasse de reconhecer a realidade ocasional do abuso sexual. Depois que os horrores da Primeira Guerra Mundial o confrontaram com a realidade de neuroses de guerra, Freud reafirmou que a ausência de memória verbal ocupa um lugar central no trauma e que, quando a pessoa não se lembra, tende a representar. Ela reproduz o fato gerador não como uma lembrança, mas como uma ação. Ela a repete sem saber, é claro, que a está repetindo, e ao fim entendemos que essa é a sua forma de lembrar. O legado duradouro do estudo de Breuer e Freud, de 1893, é o que hoje chamamos de cura pela palavra. Descobrimos, para nossa surpresa, que cada um dos sintomas isolados de histeria desaparecia de forma imediata e permanente, quando conseguíamos trazer claramente à luz a lembrança do fato que o provocara e despertar seu afeto concomitante. E quando o paciente descrevia aquele fato com o maior número possível de detalhes e expressava o afeto em palavras, grifo do original. A lembrança sem afeto quase sempre não produz resultado algum. Breuer e Freud explicam que, se não houver uma reação vigorosa ao evento traumático, o afeto permanece preso à memória e não pode ser liberado. A reação pode ser desencadeada por uma ação, desde lágrima a atos de vingança. Contudo, a linguagem serve de substituto à ação. Com a ajuda da linguagem, um afeto pode ser objeto de abreação, quase com a mesma eficácia. Compreende-se agora, concluem eles, o motivo pelo qual o procedimento psicoterapêutico que descrevemos nessas páginas tem efeito curativo. Ele põe fim à força operativa que não passou por aberração na primeira instância, isto é, na época do trauma, ao permitir que seu afeto estrangulado achasse uma saída por meio da fala, e submete essa força à correção associativa, ao introduzi-la na consciência normal. Embora a psicanálise esteja hoje eclipsada, a cura pela palavra continua viva, e psicólogos em geral acreditam que a narração detalhada da história do trauma
ajude as pessoas a relegá-lo ao passado. Essa é também uma premissa fundamental da terapia cognitivo-comportamental, hoje ensinada em todo o mundo nos cursos de pós-graduação em psicologia. Os nomes dos transtornos podem ter mudado, mas continuamos a ver pacientes semelhantes aos descritos por Charcot, Janet e Freud. Em 1986, meus colegas e eu apresentamos em livro o caso de uma mulher que tinha sido vendedora de cigarros na boate Coconut Grove, em Boston, incendiada em 1942. Durante as décadas de 70 e 80, uma vez ao ano, a mulher reencenava sua fuga do incêndio na rua Newbury, a alguns quarteirões do local original da boate, o que a levou a ser hospitalizada com diagnósticos como esquizofrenia e transtorno bipolar. Em 1989, publiquei um artigo sobre um veterano do Vietnã que todo ano encenava um roubo à mão armada, no dia exato em que morrera um amigo seu. Metia um dedo no bolso da calça, dizia ser uma arma e ordenava a um lojista que esvaziasse a caixa registradora, dando-lhe tempo de sobra para chamar a polícia. Essa tentativa inconsciente de cometer suicídio pelas mãos de policiais chegou ao fim depois que um juiz mandou o veterano a meu consultório para que fizesse tratamento. Depois de resolvermos o problema da culpa que ele sentia pela morte do amigo, cessaram as encenações. Esses incidentes levantam uma questão crítica. Como podem médicos, policiais ou assistentes sociais reconhecer que alguém está sofrendo de estresse traumático se a pessoa faz uma reencenação em vez de lembrar? Como podem os próprios pacientes identificar a fonte de seu comportamento? Se a história dessas pessoas não for conhecida, o mais provável é que elas sejam rotuladas como malucas ou punidas como criminosas em vez de ajudadas a integrar o passado. Lembrança. Traumática em julgamento. Ao menos 2 dezenas de homens afirmaram ter sido molestados pelo padre Paul Shanley, e muitos deles fizeram acordos extrajudiciais com a Arquidiocese de Boston. Julian foi a única vítima chamada a depor no julgamento de Shanley. Em fevereiro de 2005, o ex-padre foi considerado culpado em 2 acusações de estupro de uma criança e 2 acusações de tentativa de lesão corporal contra uma criança. Recebeu uma sentença de 12 a 15 anos de reclusão. Em 2007, o advogado Robert F. Shaw, Jr. entrou com um pedido de novo julgamento, arguindo que as condenações de Shanley haviam sido erros de justiça. Shaw Jr. tentou argumentar que lembranças reprimidas não eram um consenso na comunidade científica, que as condenações se basearam em ciência espúria e que, antes do julgamento, houvera insuficiência de pareceres sobre a validade científica do conceito de lembranças reprimidas. O recurso foi rejeitado pelo mesmo juiz que proferira a sentença após o julgamento, porém, 2 anos depois, foi aceito pelo Supremo Tribunal de Justiça de Massachusetts. Quase 100 destacados psiquiatras e psicólogos dos Estados Unidos e 8 do exterior assinaram um sumário de amicus curiae, afirmando que a lembrança reprimida não deveria ter sido acolhida como evidência, uma vez que sua existência nunca fora comprovada. Não obstante, em 10 de janeiro de 2010, o tribunal manteve por unanimidade a condenação de Shanley, declarando que, em suma, a conclusão do juiz segundo a qual uma pessoa pode apresentar amnésia dissociativa foi corroborada nos autos. Não houve abuso de arbítrio na admissão de pareceres de peritos sobre o tema da amnésia dissociativa. No capítulo seguinte, teremos oportunidade de nos estender mais a respeito da memória e do esquecimento, e sobre como continua a ser travado ainda hoje o debate que começou com Freud em torno da lembrança reprimida.